Graças a Deus, irmãos, por todas as coisas. Quinta-feira que vem o Cláudio já vai estar pregando aqui. Os irmãos vão ficar livres de mim. Falando tanto de Apocalipse que os irmãos já estão em grande tribulação, né, irmãos? De tanto. Ah, meu Deus. E mesmo assim eu não vou conseguir terminar, né? Apocalipse 19, tá, irmãos? Os irmãos abram aí. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Obrigado por estarmos aqui reunidos na sua presença, Senhor Jesus. Esvazia de mim mesmo, para que a glória do seu Espírito e da sua palavra esteja sobre nós. Nos ensina, porque queremos aprender e que o aprendizado nos leve a ter temor e reverência diante do Senhor. Pois sabemos que o Senhor é um Deus de graça, de amor e misericórdia, mas um dia todos os homens irão dar conta dos seus pecados. Então nos ajuda a nos acertar hoje, enquanto temos tempo, para que naquele dia, Senhor Jesus, nós não venhamos ser confundidos, mas que possamos ser levados para a sua glória e assim estaremos onde o Senhor estiver. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Apocalipse 19, versículo 1, diz assim: E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijamo-nos e alegremo-nos, e damos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. O versículo 9 e 10 é uma situação mais particular aqui, do apóstolo João. Então aqui, irmãos, olhando assim, né, parece que não, mas aqui está falando da volta de Jesus, né? Por que sabemos disso? Porque o versículo, algumas coisas aqui, o finalzinho do versículo 6 diz que ele reina, né? E no versículo 7, que é a mais importante para nós, nesse momento, diz assim, ó: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, quando que isso vai acontecer? Isso só vai acontecer, como Jesus disse em Mateus 25, quando ele fala da parábola das bodas do Cordeiro. Lembra que está chegando a meia-noite, né? E as noivas, elas tinham que estar prontas, preparadas, porque o noivo estava chegando. Lembra dessa parábola que nós falamos esses dias? E era perto da meia-noite, alguém saiu gritando: Olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E aí todas aquelas noivas acordaram, né, que é chamado de virgens, as virgens prudentes e imprudentes, elas acordaram e foram ao encontro do noivo. E aí a palavra vai dizer o quê? Que só 5 delas, que eram prudentes, puderam entrar, né, para as bodas do Cordeiro, para celebrar o casamento. Por quê? Porque 5 delas estavam com azeite. Não é isso que está escrito lá? 5 delas estavam, todas elas tinham lâmpadas, mas só 5 delas tinham levado o azeite a mais. Só 5 delas tinham levado o azeite a mais.
E aí a palavra diz que essas que estavam com o azeite é as que se aprontaram. As outras tinham apenas a lâmpada, mas não tinham mais azeite. Então elas tinham lâmpada e não tinham azeite. E aí Jesus fala na parábola que quando o noivo chega e chama elas para as bodas, a palavra diz que ali é o fim de tudo, que acabou. Então só lá no final do Apocalipse, nós lemos muito sobre o Apocalipse, então já aconteceu os sinais, né? A palavra diz que aconteceu a abertura dos selos, as trombetas e as taças aconteceram, a besta, né? o falso profeta se levantaram no mundo, perseguiram a igreja, né? Mataram o povo de Deus, sobraram-se lá poucas pessoas, provavelmente. A grande tribulação, uma perseguição jamais vista nesse mundo, já aconteceu. E depois de todo o sofrimento, de todo o padecimento do povo de Deus, de toda a glória desse mundo chegar ao seu pico maior, aí Jesus ele chega, que é, né, o que a palavra vai nos ensinar em outros lugares, em outros pontos. Segundo Tessalonicenses, irmãos, capítulo 1 vai dizer que a vós que sois atribulados, né, descansa convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus no céu, né, com voz de arcanjo, enfim, onde a palavra vai dizer que ele vai tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus e que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Então ali mostra a volta de Jesus. Então aqui, irmãos, no capítulo 19, está falando da volta dele. Então quando Jesus ele vem, né, irmãos, ele vai acontecer o que nesse momento aqui? Porque o que significa, né, irmãos, o que significa esses dois versículos? Vamos ler todos juntos. Versículos 7 e 8, irmãos, todos juntos. Como é que diz aí? Regozijemo-nos e alegremo-nos. Ridemo-lhes, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque um linho fino são as... Todas as Bíblias está escrito justiça dos santos? Ou tem outras Bíblias escritas atos de justiça? Ou as obras dos santos? Todas estão escritas isso? Justiça dos santos? Amém. Então aqui está falando de duas coisas, irmãos. Está falando primeiro que Jesus ele vem. O apóstolo Paulo fala algo bem interessante, 2 Coríntios 10. Suportai-me, porém, ainda na minha loucura, porque tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um marido, que é Cristo. Então Paulo, enquanto ele estava aqui na terra, pregando, e Jesus não tinha voltado, como não voltou até agora, ele está dizendo que a função do líder da igreja é aprontar, é fazer com que a igreja fique pronta para esse encontro. Então, Paulo diz, olha, perdão se eu sou chato, né? Perdão se eu estou repetindo as mesmas coisas, mas é para que a igreja possa se apresentar como uma virgem pura, ou seja, que não haja nenhuma corrupção na igreja, que logo na sequência ele vai dizer, porque assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma sorte seja corrompido o vosso sentido. Então Paulo está dizendo, olha, eu preciso apresentar vocês como uma virgem pura. Então o que a palavra está dizendo aqui, no finalzinho do versículo 7? A sua esposa se aprontou. Então quem é que tem que se aprontar, irmãos? Somos nós mesmos. No dia do casamento, a irmã Liu, quando foi casar, né? Foi ano passado, né? Foi ano passado. Já passa, né? A irmã já faz uns 2 anos, já? Mais de ano, né, irmã? Os irmãos, quando foram casar, fizeram o quê? Se aprontaram. Desde cedo ficaram se aprontando. Para quê? Para o marido. Então nós temos que nos aprontar. Então nós já falamos bastante. E toda a pregação é para a gente se aprontar. Para quê? Para que não haja corrupção na nossa vida. Porque quando Jesus voltar, ele precisa encontrar o quê? A igreja atenta, vigilante, acordada, buscando, amando ele, praticando as coisas que ele pediu. Para que quando ele vier, né, irmãos, a palavra vai dizer, você quer ver? Põe uma mão aí, vai para Apocalipse capítulo 11, volta um pouquinho, capítulo 11. Ô Tom, abre aí 1 Coríntios 15, 51 em diante, 50 eu acho, fala da última trombeta.
Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz assim, ó. E tocou o sétimo anjo a trombeta. Então os irmãos se lembram, né? 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações e veio a tua ira, ou seja, o juízo, e os tempos dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas e os teus servos, aos teus santos e aos que temem ao teu nome, pequenos, grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Aqui está claro, não está, irmão? Que é o dia do juízo. Quando está falando da sétima trombeta, está falando da última trombeta. Que nesse dia vai acontecer o quê? Aos servos de Deus vai ter o galardão. Aos que não servem a Deus haverá o quê? Ira, juízo, condenação. Não é isso que está escrito aí? Então, irmãos, volta lá. Achou aí, Tom? Lê, por favor, por gentileza. 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, ante a última trombeta, quer dizer, quando a última trombeta tocar, então as coisas vão acontecer. Que é o quê? Que é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja ela é arrebatada, vai acontecer o quê? Abre aí, Tom, 1 Timóteo 4. E os irmãos, vamos ler aqui de novo, irmãos. O versículo... Onde é que está aberto mesmo? 11, né? Apocalipse 11, versículo 18, irmãos. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Todos juntos. 1, 2, 3. Então vai ter duas classes de pessoa aqui. É como Jesus falou em todos os lugares, né, irmãos? João 5, Jesus fala sobre isso, né? Que um dia os mortos sairão da sepultura, uns para desprezo e outros para a vida eterna. Então Jesus fala isso direto. Eu falei Timóteo ou Tessalonicenses? Mas falei errado, é Tessalonicenses. Eu leio aqui para os irmãos. A não ser que os irmãos queiram abrir aí, né? Mas eu quero evitar ficar abrindo para lá e para cá. Se os irmãos quiserem abrir, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 15 diz assim: dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que é o arrebatamento? Lembra quando Jesus, lá em Atos 1, ele sobe para o céu? Aí os discípulos ficam olhando Jesus subir, e ele começa a subir, aí ele some nas nuvens. Aí um anjo se aproxima e diz assim: varões galileus, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Senhor que vocês viram subir, Ele também virá da mesma forma. Apocalipse 1 também vai falar sobre isso. Você quer ver? Põe a mão aí. Apocalipse 1. Apocalipse é mais fácil, né, irmão? Dá para a gente abrir aí. Então, quando Jesus vier, irmãos, quando Jesus Cristo vier,
Apocalipse 1, versículo 7. O que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Então Jesus, volta lá para Apocalipse 19. Então, irmão, todas as pessoas vão ver Jesus voltar, né? Quando ele voltar, ele arrebata a igreja. Ou seja, os que estão vivos vão ser transformados na hora. Os que estão deitados no pó, mortos, não importa de que maneira eles estejam, se foram queimados, se foram enterrados, se eles foram comidos pelos leões, não importa. Deus vai ressuscitar o corpo deles. Então, hoje os cristãos estão aonde? Hoje, os que morreram estão aonde? Eles estão dormindo? Não. O corpo deles estão. A alma deles estão no lugar chamado paraíso, aguardando o quê? Esse momento. Lembra que nós lemos alguns trechos em Apocalipse 6, que eles estavam clamando e dizendo: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue que derramaram? Então eles estão em algum lugar, e esse lugar lá em Apocalipse 6 diz que é debaixo do altar de Deus, mas Paulo fala que é o paraíso. Então os que morreram estão onde? No paraíso, aguardando o quê? O dia da ressurreição. Então, nesse dia que Jesus vier, essas almas elas vão entrar novamente no seu corpo transformado por Deus. E eles subirão juntamente conosco. Então, tanto os que morreram quanto os que estão vivos subirão ao encontro do Senhor nos ares. É como se a cabeça viesse se encontrar com o seu corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, nessa hora, nos encontramos com Ele nos ares. E o que acontece nessa hora quando nós nos encontramos com Ele? Significa que a noiva e o noivo se encontraram. É chamado de quê? As bodas, o casamento entre a igreja e Cristo, que é o versículo 7, 19, 7. O que diz aí? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes. Por quê? Porque vinda, quer dizer, está acontecendo, são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então ela se aprontou naquele momento. Então abra aí 2 Coríntios 5, 10, por favor. Então, nessa hora, a gente se aprontou e nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Ótimo. A palavra diz, eu li aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que a partir desse momento nós estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, onde Jesus estiver, nós estaremos. Amém? Essa informação é importante. Aonde Jesus estiver, também nós vamos estar. Tudo bem? Então, por quê? Porque nós vamos ver um movimento de Jesus a partir daqui. E esse movimento que Jesus vai fazer a partir daqui, essa informação faz toda a diferença que Paulo deu. Então, quando a gente se encontra com o Senhor nos ares, é para que isso acontece? Qual é o motivo de eu me encontrar com o Senhor nos ares? Veja. Leia, Tom. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando a gente for encontrar com o Senhor nos ares, nós vamos passar por um julgamento, que não é o julgamento do capítulo 20, que nós vamos ver depois. Não é esse julgamento aqui, capítulo 20, versículo 11, o juízo final. Não é esse julgamento. O julgamento do capítulo 20, versículo 11, é o julgamento dos ímpios, daqueles que vão ser lançados no lago de fogo. Esse julgamento, leia de novo, Tom, por gentileza. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos, você está falando de quê? Está falando para a igreja. O tribunal de Cristo, para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então está falando do galardão. Cada um de nós que servimos a Deus, nós estamos fazendo alguma coisa, ou não estamos fazendo nada. Ou estamos fazendo uma coisa de boa, ou estamos fazendo uma coisa de ruim. Ou não estou nem fazendo coisa boa, nem estou fazendo coisa ruim, mas não estou fazendo nada. Não importa o que estejamos fazendo, ou melhor, importa o que estejamos fazendo, mas eu quero dizer o seguinte, que o que fazemos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Deus deu alguns mandamentos para nós. Deus falou que nós deveríamos fazer algumas coisas, ou muitas coisas. Se nós não usarmos o nosso corpo para fazer as coisas que Deus mandou,
Então, um dia nós seremos julgados e cobrados por isso. Que é o próximo versículo. Depois que acontece as bodas, o casamento, o encontro da igreja com o noivo, o dia do arrebatamento, o dia que Jesus voltar, o dia que nós recebemos um corpo novo, a palavra vai dizer o seguinte, versículo 8, todos juntos. E foi-lhe são o quê? Os atos de justiça nossos. O que é o linho fino? É a justiça sua que você pratica nesse mundo, ou seja, os seus atos, a sua obra. Então, tudo que você faz nesse mundo, quando está dizendo linho fino, puro e resplandecente, está falando do quê? Está falando do que você fez nesse mundo, é o que você vai receber lá. Então, lembra de 1 Coríntios 11, que a gente usa o nome da igreja para isso, né? Através daquele versículo? Lá fala que cada um, veja como cada um edifica sobre o fundamento. Então, uns edificam com ouro, outros edificam sobre o fundamento com prata, outros edificam com palha, outros edificam com madeira. Mas a palavra diz que o dia, quem se lembra? Isso, declarará. Não é isso? Põe a mão aí. 1 Coríntios, capítulo 3, né, irmãos? Versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. Então, irmãos, as pessoas, elas estão... 1 Coríntios 3, 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento do quê? Da igreja. E se alguém sobre esse fundamento, está falando de quem? Do cristão, não está falando do ímpio, do mundano, não, do cristão. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia? Está vendo o dia, letra maiúscula aí? Porque que dia é esse? O dia da volta de Jesus. O dia declarará. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, que é a justiça dos justos, a justiça dos santos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal, todavia, será salvo pelo? Quer dizer, ele vai ser salvo? Não vai. Vai chegar lá no céu cheirando o quê? Fumaça. Vai chegar chegando lá, sabe quando queima os cabelinhos? Você vai chegar, a pessoa vai chegar desse jeito. Que galardão que ela vai ter? Nenhum. Zero. Então, para que serve o galardão? Para alguma coisa serve. Volta lá para Apocalipse 19. Então, o galardão serve para quê? Para alguma coisa. Eu não vou receber um galardão lá à toa. Você não vai receber o galardão para... Não, existe alguma coisa lá no céu que vai ser uma coisa diferente. Uns vão receber alguma coisa a mais, outros vão receber uma coisa a menos, outros não vão receber nada. Para que é? Para alguma coisa é, né, irmãos? Você não vai receber autoridade e poder para nada. Para alguma coisa vai ser. Para algum trabalho lá no céu vai ter. Irmão, mas vai ter trabalho lá no céu? Já trabalhei tanto hoje. Quem está cansado aí de tanto trabalhar? Eu estou só o pó. Falei, meu Deus do céu, será que eu chego hoje na igreja? Né? A minha esposa falou, hoje não sei não, hoje nós vamos passar apertado hoje, hein? Mas não é que corremos. Corremos com o cão hoje. E deu certo. Mas, irmão, lá no céu, quando você for trabalhar, quando você receber o galardão de Deus para trabalhar, você não vai ter esse corpo seu cansado, abatido, com sono, com olheira, com canseira, cansaço, fadiga, não. Você vai ter um outro corpo que não se cansa, que não se fadiga. É uma outra coisa, uma outra história, irmão. Uma outra coisa. Sabe esses meninos que não param quieto? Fala, meu Deus, esse menino não para quieto. Por quê? Estão sempre cheios de energia, né? Imagine só como é que vai ser o nosso corpo lá no céu. Então, irmão, no versículo 8 está dizendo que nós vamos receber o quê? O galardão. O galardão. É disso que está falando aqui.
quando fala versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são o quê? A justiça, ou seja, os atos, aquilo que você pratica. É isso. Não é a justiça de Jesus. A justiça de Jesus te salva. Agora, o galardão é a sua prática, é a sua justiça. É a obra que você faz, é o que você faz para Ele. Então, o cristão, nos dias de hoje, né, irmão, eles praticam muito mal do que o bem. E a palavra diz que cada um vai ser cobrado por aquilo que faz. Mas, enfim, vamos continuar. Deu para entender até aqui, irmãos? Não? Ih, paz, Jesus, irmãos. Isso. Versículo 9, irmãos, todos juntos. Então é bem-aventurado aqueles que vão aonde? Para a ceia do Senhor, para as bodas do Cordeiro. Amém? Quem não for, não é bem-aventurado. Versículo 10. E eu lancei aos pés para o adorar. João, né? Se lançou aos pés do anjo para adorar. Mas ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e teus irmãos. Não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de... Então não é o testemunho de Jeová, não é o testemunho dos anjos, não é o testemunho da lei, é o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí, olha só, irmão, depois que aconteceu o arrebatamento, depois que aconteceu, que foi dado aqui as vestes, ou seja, o galardão para o cristão, veja que ele diz assim, olha, o versículo 11, e viu o céu aberto, quer dizer, ele está vendo agora uma outra situação. A igreja foi arrebatada, aconteceu isso que eu estou dizendo para os irmãos, a ceia, as bodas, aí ele olha para o céu de novo e diz o quê? E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele. Versículo 13, irmãos, como é que diz? Quem é ele? Jesus. No princípio era o verbo. O que é verbo? A palavra de Deus. Então, quem é que está vindo lá do céu? Ele viu o céu aberto e viu quem? Montado no cavalo. Ele viu Jesus. Aí o versículo 14, o que é que diz, irmãos? Todos juntos. Quem é esses? Versículo 8. E foi-lhe... Quem são esses? Somos nós, os salvos. Os salvos estão aonde nesse momento aqui no versículo 8? Estão lá no céu, com Jesus. No versículo 11 está dizendo que João está vendo Jesus montado lá no cavalo branco, junto com o seu exército. Esse exército quem que é? É aquele que estão vestidos, versículo 14 de novo. E seguiu quem? A palavra de Deus. Seguiu quem? Jesus. E seguiram o exército que havia no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino puro. Branco é puro. Quem é esse? Somos nós os salvos. Então quer dizer que lá no céu tem cavalo? Lógico que não, né, irmãos? Isso é só uma figura de linguagem. Porque se lá no céu tiver cavalo, tem que ter baia, tem que ter feno, tem que ter água, tem que ter sal, tem que ter muita coisa, né, irmão? Não, esse cavalo aqui não é cavalo. Está falando de força. Força é cavalo. Por exemplo, quando um carro ele é veloz, o pessoal fala como? Esse carro tem não sei quantas potência de cavalo, que é força, significa força. Então a igreja e o seu Cristo é uma igreja e o seu Cristo de força, de poder, de autoridade. Então, Jesus arrebata a sua igreja, e lembra que nós lemos em Tessalonicenses 4,
que depois que isso acontece, aonde Jesus estiver, nós estaremos com ele. Então Jesus, João, ele olha para o céu e vê o céu aberto e vê Jesus vindo de novo. Só que não no arrebatamento. Agora ele está vindo de novo. Para quê? É o que nós vamos ver. 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá. Com vara? Regerá é passado, presente ou futuro? Futuro. Não é o que está escrito aí? Regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, está falando do juízo. Já aconteceu o arrebatamento da igreja, a igreja já foi embora, já está voltando com o próprio Cristo para aplicar o que? O juízo sobre as nações. Acabou, igreja, não tem esse negócio mais de convencer do pecado, da justiça. Acabou. Aqui é o fim de tudo. O fim da salvação já não existe mais. Não há mais a chance, a possibilidade de ser salvo uma pessoa. Por quê? Nós lemos no capítulo 11 que a 7ª trombeta é tocada, então vai acontecer o quê? O juízo dos ímpios e vai acontecer o galardão dos salvos. Nós lemos lá na 7ª trombeta, em Apocalipse 11. Aí o versículo 16 diz: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor? Então, onde é que está escrito isso, irmãos? Versículo 16, 1, 2, 3. Aí a pessoa diz que Jesus tinha o que na coxa? Uma tatuagem. Não é o que está escrito aí? Está escrito aonde, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Na coxa. Aí falou, Jesus tem uma tatuagem, por que eu não posso fazer tatuagem? Eu falei, então põe Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quer pôr outra coisa? Né? Quer pôr o quê? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Não, quer pôr outra coisa. Eu falei, então não faz, meu filho. Olha lá, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis e carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. 19, irmãos, todos juntos, o que diz aí? Então é difícil imaginar isso, né, irmãos? Mas Jesus, ele volta, e a besta, o falso profeta e os reis da terra fazem o quê? Se juntam. Aí lembra de que Paulo fala lá em Tessalonicenses, que o anticristo será aniquilado pelo esplendor da vinda dele? Então qual é o esplendor da vinda de Jesus? Quando ele vem, quando nós lemos aqui no versículo 11, ele está vindo com o esplendor da sua vinda com seus santos. E aí a palavra diz que Jesus vai aniquilá-lo, ou matá-lo com a sopro da sua boca. Segundo Tessalonicenses diz. Versículo 19, aí, vamos ler de novo. Todos juntos, irmãos. E vi quem é ele? Jesus e os seus santos. Que Jesus havia arrebatado a igreja, já tinha subido, tinha dado o galardão, e agora ele estava voltando no versículo 11. Tudo bem? Põe a sua mão aí para a gente entender isso aí. Ó. Capítulo 16.
Só para a gente entender isso aí, irmãos. Vamos ler aqui do versículo 13 até o 16, irmãos. Diz assim: (13 ao 16). E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar, para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, tal. Versículo 16, irmãos, o que é que diz aí? E congregaram no lugar que se chama, em hebreu, que se chama? E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Ou, em outras traduções, chama Vale do Meguido, que tem aquele filme, né? O Meguido. Filme antigo, mas lá fala sobre isso, esse filme. Então está falando do quê, irmão? Está falando que, veja, que nós lemos lá no finalzinho, lá, 19, aqui está dizendo que, aqui no 16, eles já estão preparando para acontecer isso. Aí no capítulo 14 ou 13? 13. Vai falar também sobre isso. Ó. Capítulo 13. Aqui só para os irmãos entenderem o poder que a besta, no caso, vai ter. Né? Ó, versículo 7, irmãos. 7 e 8. O que diz aí? 1, 2, 3. Volta lá para o capítulo 19, versículo 19. 19, né? Então deu para entender até aqui, irmãos, que naquele dia, quando nós voltarmos com o Senhor, porque onde o Senhor estiver, nós estaremos. Quando nós voltarmos, nós já vamos voltar com o nosso galardão, nós vamos vir com Jesus, com o nosso novo corpo. A gente vai vir, irmão, com outro pensamento, com uma outra. A nossa mente vai estar totalmente mudada, vai estar transformada. A nossa justiça vai ser uma coisa espetacular. A gente não vai ficar com um sentimento humano, carnal. Não, a gente vai estar junto com Cristo, e o que Cristo disser, a gente não vai ficar em dúvida, vai dizer, é isso aí. Estamos juntos. Vai acontecer o que agora? Não, vamos julgar agora o mundo. Ah, mas se eu voltar lá e meu filho estiver lá e não sei quem lá estiver lá, isso não vai existir na nossa cabeça. Porque a voz vai ser do Cristo. A gente sofre hoje, né, mano? A gente sofre hoje. Com parente, com pai, mãe, enfim, a gente sofre. Mas naquele dia vai ter só uma coisa na nossa cabeça, a justiça de Cristo. Que é o que nós lemos aqui, ó, no versículo 2. Ó. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. E acabou. O juízo dele é o que interessa. Então, no versículo 19, irmão, diz que eles vão se juntar. Para quê? Para guerrear. É o que diz lá em 2 Tessalonicenses. Versículo 20 diz assim, irmãos, para a gente finalizar, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, o que aconteceu com a besta e com o falso profeta? Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, o juízo já está comendo solto. A gente vai voltar aqui. Põe a sua mão aí, ó, vai para 1 Coríntios 6, por favor.
passagem interessante que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6. Lá na igreja de Corinto, irmão, tinha muito problema, né? E lá tinha uns irmãos que ele estava pegando uns irmãos, estava pegando outro irmão e estava colocando, estava processando outro irmão. Eles iam lá num juiz ímpio e começavam a processar um ao outro lá. Aí Paulo diz assim, ó, 6:1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então volta lá, Apocalipse 19. Então Paulo está dizendo que os santos é que vai o quê? Julgar. E aqui, irmão, é o que está acontecendo, é julgamento. Essas pessoas, como eu disse, irmãos, elas não têm salvação. Eu não posso olhar agora para o texto aqui e pensar assim, mas não teria jeito. Não, não tem jeito, irmão. É que na nossa cabeça, a gente não tem discernimento para julgar as coisas. Por isso que Jesus falou, não julgueis. Por que ele falou não julgueis? Porque a gente julga errado. A gente julga totalmente errado. A gente vai pela aparência, não é? A gente vê uma pessoa bonita, bem afeiçoada, assim, sorridente, alegre, fala, nossa, a pessoa é gente boa. Aí você traz para o seu convívio. Aí a pessoa é uma invejosa, uma linguaruda, uma pessoa não presta. Aí você fala, meu Deus do céu, parecia ser uma pessoa tão boa, né? E a pessoa não presta. Porque a gente julga segundo a aparência. Pela aparência. Então Jesus falou, não julgueis, porque não vai dar certo, né? Fica na sua, deixa que eu faço isso no final e segue a vida aí. Por quê? Quando a gente for arrebatado e Jesus nos levar para o céu, aí as coisas vão ser outra situação na nossa cabeça. A gente vai ter discernimento, entendimento perfeito, igual de Jesus. Que assim como ele é, nós também seremos. É o que a palavra ensina. Então, quando eu ler esse texto, eu tenho que ler baseado no que eu serei, e não no que eu sou aqui agora. Olha só, versículo 21. E está escrito, irmãos, e os demais? Ou seja, o juízo final. Então, tanto aqueles que estavam fazendo guerra para afrontar e tentarem de alguma forma fazer alguma coisa contra o Cristo, eles serão aniquilados. Eles perecerão, morrerão. Por quê? Porque para eles não tem salvação, eles vão ser julgados mesmo. Acabou a vida deles. Então, você imagina assim, como é que isso pode acontecer, irmãos? Você vê, o pessoal tem bomba atômica, não tem? Você imagine só um país apontando uma arma nuclear para o exército de Jesus. Que coisa mais doida, mais maluca. Você vê as guerras que existem hoje em dia, os caras começam a bombardear com um míssil atrás do outro. Então você imagina como é que vai ser aquele dia. Então aquele dia não vai ser fácil. Para quem for ficar, né? É lógico. Então, irmãos, deu para entender até aqui? Como é um assunto mais, vamos dizer assim, a gente não está acostumado a ouvir essas coisas, né, irmão? Que a gente prega Jesus amor, né? Misericórdia, bondade, compaixão, mas naquele dia será dia de juízo, irmão. Então, não tem muita conversa. Aquele dia é o dia que acabou. Naquele dia não haverá misericórdia sobre aqueles que ficaram, porque é dia de juízo. Hoje é o tempo da salvação. Então, naquele dia, as pessoas vão bater na porta, vai dizer, me salva, e sem chance, acabou, infelizmente. Né? Mas não é por falta de amor, muito pelo contrário. Deus ele está sendo desprezado, Deus está sendo zombado hoje em dia, e Ele está suportando tudo isso aí. Ele está na dele. Mas um dia, um dia vai ter o juízo, o pessoal se prepara. Né? A noiva tem que se aprontar, como nós lemos até aqui. Então, bom, depois, não vai ser semana que vem, mês que vem, eu queria falar com os irmãos sobre isso aqui, ó, sobre o capítulo 20 em diante.
Por quê? Eu queria conversar antes com os irmãos, né? Os irmãos que pregam a palavra, tudo eu queria reunir com os irmãos e conversar com eles sobre isso aqui. Só vou ler o texto para os irmãos. Diz assim, ó, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então veja, irmãos, ele está vendo o que aqui? Tronos, né? E as pessoas estão lá para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinaram aonde? Né? Fica a pergunta, né? Reinar aonde? E é um tempo determinado, 1000 anos, né? Versículo 5. Mas os outros mortos não, até que os 1000 anos, esta é a primeira. Então quem é que ressuscita primeiro? Os salvos. Os que vão ser condenados, eles ainda não receberam a sua ressurreição, porque as pessoas que vão ser condenadas, elas também precisam ressuscitar, para serem julgadas. Essas pessoas não vão ressuscitar até que os 1000 anos se acabem. 6. Fez diferença, hein? Olha. Né? Versículo 6, irmãos, como é que diz aí? Quem é que tem parte na primeira ressurreição? Os salvos, os santos. Continue. O que é a segunda morte, irmãos? Você já sabe o que é a segunda morte? O que é a segunda morte? Lago de fogo. Lê aí, ó. Vamos só ler aqui rapidamente. 14, o que diz aí? Isso. O que é a segunda morte? Então, vamos ler de novo, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda? Quer dizer, quem subiu, participou das bodas, da ceia do cordeiro, esse daí está garantido e não vai mais para o lago de fogo, que é a segunda morte. Não tem poder de segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000. Então a gente vai reinar com Cristo 1000 anos. Aonde nós vamos reinar isso aí? Né? Então, versículo 7 a gente vai dizer, né? E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e da cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o... Aí que vai acontecer o quê? O juízo final. Então, sobre isso, irmão, eu vou falar só mês que vem. Amém? Aí, a partir de semana que vem, o cooperador Cláudio vai estar pregando já aqui. E aí, depois que eu conversar com os irmãos direitinho sobre essas passagens aqui, né, irmãos? Que é uma coisa nova, né, irmão? Uma coisa que eu nunca se interessei assim, de falar, né? Uma vez me perguntaram, o que é esses 1000 anos? Eu falei, não sei. Eu não sei, não. Eu preciso ler sobre isso aí, né? Mas, enfim, depois eu queria conversar com os irmãos, a gente vai fazer uma reunião, né, no comecinho do mês que vem,
E aí a gente vai falar, conversar sobre esses assuntos aqui, né, da palavra, da pregação do evangelho, e depois a gente conversa com os irmãos para a gente chegar a um entendimento melhor sobre isso. Amém? Para não falar qualquer coisa, né, irmão? A gente tem que falar, né, conforme o evangelho vai nos instruindo, nos ensinando, né, e mostrando. Mas enfim, irmãos, espero que, mesmo com pouco entendimento, né, irmãos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar e acrescentar mais, né, para a gente entender um pouco mais sobre esse livro, que é difícil, né, irmãos? Mas a gente buscou se empenhar para poder aprender um pouco melhor, um pouco mais sobre isso. Amém, irmãos? Quem sabe mais à frente a gente fala um pouco melhor, um pouco mais concentrado, né? Eu lembro que eu fiquei devendo uma situação para os irmãos sobre as 70 semanas de Daniel. Né? Foi difícil de explicar, meu Deus do céu. Eu repeti tanto 70 semanas de Daniel que os irmãos ficaram até em grande tribulação. Né? Mas, enfim, depois eu preciso, talvez, gravar alguma coisa que fale melhor sobre isso, né, irmãos? Mas, de qualquer forma, irmãos, né, o livro de Apocalipse, apesar de apesar de ser um pouco terrível algumas coisas, mas para os salvos, irmãos, é uma grande esperança, né, de um dia estarmos com o Senhor na glória e estar para sempre com Ele. Amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo.